Graças a Deus. Eu me sinto muito feliz de estar junto com os irmãos mais uma vez. Deus vai criar mais oportunidades para estarmos juntos. Lucas 17, verso 32 e 33. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. E qualquer que perder a sua vida, salvará. A igreja, por favor, somente o versículo 32, 1, 2 e 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. De novo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Tome seu assento em nome de Jesus. Irmãos, o que podemos tirar como lição na vida desse personagem citado por Jesus? Nessa ocasião, Luciana, Jesus havia sido questionado pelos fariseus concernente ao reino de Deus. Porque Jesus, Daniel, sempre pregava: é chegado o reino dos céus. É chegado o reino de Deus. O reino de Deus está entre vós. Os escribas e os fariseus, não entendiam a linguagem que Jesus estava expondo concernente ao reino. E nesse questionamento, eles perguntaram para Jesus como isso iria acontecer, que dia, quando e em que ocasião. Jesus, ele deu alguns sinais, algumas evidências de que esse dia acontecerá. Jesus, ele fala o seguinte, que quando estiver um no campo, dois no campo, vai ficar um e um será tirado. Aquele que estiver na montanha, não volte, não desça. Aquele que estiver no campo, não volte atrás. E quando ele chega no verso 32, ele nos faz lembrar de uma história ou de um acontecimento que aconteceu lá no livro de Gênesis. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que tem a ver a mulher de Ló com os acontecimentos escatológicos? O que tem a ver a mulher de Ló com a chegada do reino dos céus? O que tem a ver a mulher de Ló com os acontecimentos vindouros? Tem muito a ver. Se observarmos a Bíblia, o Antigo Testamento revela algo que vai acontecer no Novo Testamento. E quando Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus está trazendo à memória um acontecimento, uma ocasião em que homens bebiam, homens comiam, homens vendiam, negociavam, plantavam e colhiam, homens viviam a sua vida sem se preocupar com a vida com Deus. Você mora na terra, você vive da terra, mas você não pode viver para a terra. Viver na terra é uma coisa, viver da terra é uma coisa, e viver para a terra é outra coisa diferente. Salomão disse que tudo que está abaixo do céu e em cima da terra tem um tempo determinado. Fica subentendido que o que está abaixo do céu é natural, o que está acima do céu é espiritual. Jesus pode afirmar que o reino de Deus iria chegar, que ele se manifestaria quando algumas coisas iriam acontecer. Como por exemplo, Jesus citou a mulher de Ló. A mulher de Ló foi aquela que olhou para trás. Mas para entender isso, irmão Antônio, precisamos rever a história na Bíblia, precisamos recontar a história. Quando Ló separou-se de Abraão, ainda no Gênesis capítulo 13, ele se afasta de Abraão e ele vai morar numa terra chamada Sodoma e Gomorra. Ele acampa nas campinas, Luciano, e vai armando tenda até se aproximar da cidade de Sodoma e Gomorra. Ló, ele não morou de uma vez na cidade de Sodoma, ele estava nas campinas. Ele afastou de Abraão, habitou nas campinas e foi armando tendas até chegar em Sodoma e Gomorra. Quando Ló se afastou de Abraão, Natália, ele se afasta de alguém que tinha vida com Deus.
ele se afasta de alguém que se relacionava com Deus. E quando você se afasta de alguém que se relaciona com Deus, você corre o risco e um perigo de cair em arapucas e em ciladas na vida. Ló se afastou de Abraão, armou tenda na campina de Sodoma e Gomorra e foi armando mais tendas, até chegar na cidade do pecado, até chegar na cidade da transgressão, até chegar num lugar, numa situação em que o povo daquela cidade estava pecando tanto contra Deus, que isso chegou até os céus. Vou dizer algo forte aqui, que houve, Daniel, uma reunião celestial. Antes de julgar uma nação, Deus se reúne com seus súditos. Deus faz uma reunião e diz: vamos descer lá, para ver o que está acontecendo, para ver se é isso mesmo, que o clamor dessa cidade está chegando até aqui, e o pecado parece que é demais. Gênesis capítulo 11, o homem estava pecando muito, o homem estava querendo ser igual a Deus, o homem se rebelou contra Deus, Natália, e Deus marca uma outra reunião nos céus. Ele marca uma audiência nos céus, e nessa reunião ele olha para a terra e diz: vamos descer lá, porque o homem está querendo ser como um de nós. Vamos descer lá, vamos confundir a língua deles, vamos confundir o idioma deles, para que eles não consigam alcançar o seu objetivo. Antes de punir uma nação, Daniel, antes de tomar uma atitude, Deus ele marca uma reunião celestial. Deus ele começa a observar os fatos e apurar as evidências. Ele olha para Sodoma e Gomorra e percebe que o pecado estava muito. Ele percebe, irmão Marli, que o pecado daquela cidade estava se agravando cada dia que passava. Deus, antes de punir uma nação, antes de punir alguém, Deus lhe dá oportunidades. Ele vai até Abraão no capítulo 18 do Gênesis, e Deus diz para os dois homens que estavam com ele, foram 3 homens: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A divindade, o Eterno, chegou até a casa de Abraão, confirmou a promessa de Abraão ser pai de uma grande nação, olhou para a cidade de Sodoma e Gomorra e disse um para o outro: vou descer lá, vamos descer lá, porque o clamor dessa cidade tem chegado até mim, e o seu pecado tem agravado demais. Os 2 homens, os 2 anjos descem na cidade. Quando chega na cidade, irmão Luciano, olha a recepção. O povo estava tão cegamente no pecado. O povo queria abusar dos anjos. O povo queria manter relação com os anjos. Matavam as mulheres, maltratavam os inocentes. Havia aquele relacionamento de homem com homem, mulher com mulher. Havia uma séria abominação na cidade de Sodoma e Gomorra. Quando os 2 anjos vão até a cidade, a recepção não é muito calorosa. A percepção, Daniel, é pervertida. A recepção, irmão, é abominável. Deus ficou com Abraão, olhou para a cidade, e Abraão perguntou: Senhor, mas se houver justo na cidade, o Senhor não a pouparia? E Deus troca uma ideia para Abraão: Abraão, se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. Abraão, mais uma vez, Senhor, não mira contra a minha vida, mas se houver 40 justos, olha a intercessão de Abraão. Porque Abraão sabia que Ló estava com a sua família. E a família de Ló, Daniel, o número total era 10 pessoas. Eram 10 pessoas que compunham a família de Ló. Ló estava tão envolvido com Sodoma e Gomorra que ele não conseguiu dar estrutura à sua família para permanecer fiel a Deus. As filhas se contaminaram, o próprio Ló se contaminou, a própria esposa de Ló se contaminou também. E Abraão intercedeu: se houver 30 justos, Deus disse: se houver 30, não vou destruir a cidade. Senhor, e se houver 20, queria chegar, que era o número 10, que era Ló,
sua esposa, seus genros, seus 2 filhos e suas 2 filhas, totalizando 10 pessoas. Ló não conseguiu manter a fidelidade da sua família. Jó não conseguiu impedir Daniel que a sua família se contaminasse com aquela cidade. Tem muita gente que é levada pelo ambiente. Tem muitas pessoas que, se ele for num ambiente onde há impureza, ele se contamina fácil. Por isso que o apóstolo João escreve a carta dizendo: Daniel, não ameis o mundo, e nem o que no mundo há, porque se alguém ama ou se apega ao mundo, o amor do Pai não está nele. Olha a oportunidade que Deus dá para aquela cidade. Os anjos descem lá para ver se era aquilo mesmo. Olha a recepção. Os anjos estão correndo o risco de serem abusados. Os homens daquela cidade, Daniel, cercam a casa de Ló, tentam arrombar a porta. Ló estava tão cego no pecado, meu médico, que ele oferece as 2 filhas para serem abusadas. Ele disse: olha, está aqui minhas 2 filhas moças, façam com ela o que vocês bem entender, mas não toquem nos homens que estão na minha casa. Você daria o seu filho ou a sua filha como oferta numa situação dessa? Ló teve a capacidade, Daniel, de pegar as 2 filhas moças e colocar à disposição dos homens da cidade. Façam com elas o que vocês bem entenderem, mas não toquem nos homens que estão na minha casa. Se você serve a Deus e você é infiel com a sua família, imprudente com a sua família, você é pior do que o pecador lá fora. Paulo diz para Timóteo: aquele que não cuida dos seus, e muito menos da sua própria casa, ele negou a fé, e é pior do que o infiel. Irmão Antônio, imagina o senhor ser comparado como pior do que o infiel. Se você não honra a sua casa, você é pior do que um pedófilo, você é pior do que um maconheiro, você é pior do que um homicida, você é pior do que alguém que está lá fora, você é pior do que um cachaceiro, você é pior do que a escória da sociedade. Porque você, sendo infiel à sua casa, você nega a sua fé, e você é pior do que aquele que está lá fora. Ló não teve condições no Senhor de manter a sua família estruturada naquilo que Abraão havia ensinado para ele. Ele se contamina junto com a sua família. A Bíblia diz que os anjos entram na casa de Ló e os moradores tentam arrombar a porta. E Deus estava até em cima com Abraão. Ela, não tem jeito não. Eu vou poupar os 10 justos, mas a cidade vai virá-la. A cidade vai ser destruída. A cidade vai ser aniquilada, porque a sua abominação tem chegado até mim e o pecado tem agravado muito. Irmão, Sodoma e Gomorra havia quebrado todos os princípios. Sodoma e Gomorra não merecia piedade nem misericórdia, e mesmo assim Deus ofereceu misericórdia. Imagine você receber um anjo na sua casa para pregar para você, para te dar oportunidade de salvação, para te dar oportunidade de ser livre da condenação. A cidade de Sodoma e Gomorra já estavam condenadas. O mundo jaz no maligno, irmã Natália. O mundo vive em pecado, em soberba, em altivez, em arrogância. O mundo não quer saber mais de Deus. O mundo não reconhece Cristo como Salvador. Ou é do próprio homem. Ele quer cuidar de si próprio. Ele se sente independente de Deus. Ele se sente o cara, ele se estriba no próprio conhecimento e na própria força. A Bíblia diz que Deus disse para Abraão, por causa dos 10 justos, eu não destruiria a cidade. Mas Deus sabia que Ló não teve condições de manter 10 pessoas justas junto com ele. Deus
ele envia os 2 anjos. Os 2 anjos pregam para Ló, pregam para sua esposa, pregam para suas filhas. Natália e Ló estavam tão sem moral, que ele foi pregar para os genros viu da cara dele. Ele foi oferecer salvação para os genros zombaram da cara dele. Tão sem moral que ele estava. Imagine só você pregar para alguém e alguém ir na sua cara. Você for evangelizar alguém, ou fazer uma visita numa casa para orar, e alguém zombar de você. Quem é você para pregar para mim? Você, Ló, você está contaminado já igual eu. Você está pior que eu. Você é conhecedor, você sabe das coisas. O seu pai adotivo Abraão criou você no caminho certo e você está todo torto. Imagina o genro da própria casa de Ló vindo da cara dele. Quem é você para pregar para a gente? Logo você, rapaz, que se contaminou, você se vendeu. Ló não teve condições nem de conquistar o genro do irmão Luciano. Ló quase perdeu as 2 filhas. Os anjos pregam e falam: sai daqui, porque a cidade está condenada. Sai daqui, porque a cidade, o decreto já foi determinado, vai ser destruída, vai ser aniquilada. Mas pela intercessão de Abraão, Deus queria poupar Ló e sua casa. Só para você entender o que Jesus está querendo informar para os seus discípulos e respondendo a resposta dos fariseus e dos escribas. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que tem a ver a mulher de Ló com os acontecimentos vindoures? É a tipologia, Daniel. O mundo está como Sodoma e Gomorra. O mundo escarnece das coisas de Deus. O mundo zomba das coisas de Deus. O mundo ignora a palavra de Deus. O mundo maltrata o servo de Deus. O mundo desmerece as coisas de Deus. O mundo não quer conhecer a Deus. Os anjos pregam para Ló e diz para ele: olha, sai daqui, porque a cidade vai ser condenada. Natália, a Bíblia diz que eles até saíram Daniel de casa. Os anjos feriram os moradores da cidade com cegueira. Ló até saiu, mas estava saindo devagar. Se você souber, Natália, que o mundo ia acabar e tem uma arca para você entrar, você vai entrar devagar ou você vai correndo. Ló estava devagarzinho, porque não queria abrir mão da cidade e do que ele havia conquistado na cidade. Ló andou com suas filhas e sua esposa devagar. Estava tão lento, Marli, que os anjos pegaram na mão dos 4 e correram com eles e colocaram eles fora da cidade. Quando eles estavam saindo, começou a chover fogo e chover enxofre. A esposa de Ló, a mulher de Ló, desacatou uma ordem que foi dada, uma ordem simples: olha, saiam da cidade e não olhem para trás. Não olhar para trás. A mulher de Ló, ela ignora também essa parte. Quando ela está saindo da cidade junto com o esposo e as 2 filhas, começa a chover enxofre, começa a chover fogo, e uma fumaça começa a sair na tarde. A mulher de Ló não só olhou para trás. No texto original diz que ela voltou para trás. O texto diz que ela desceu para a cidade estando destruída em chamas. Na sua Bíblia diz que ela olhou para trás, não é isso? Mas no texto original dela, no hebraico, diz que ela desceu de novo para lá. A cidade condenada, a cidade destruída, a cidade em chamas, a cidade pegando fogo, e a mulher não quis abrir mão dos bens, não quis perder o que conquistou. Jesus ensina: onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Quando a mulher olha para trás e desce lá, Daniel, o texto diz que ela se transforma em uma estátua de sal. Por que uma estátua de sal? A cidade de Sodoma e Gomorra era uma cidade que tinha sal.
montanhas. Boa parte da cidade, Natália, era composta de sal. E por que a mulher de Ló se transformou na estátua de sal? Porque ela estava contaminada com o ambiente. Porque o coração da mulher estava pegado ali. Ali estava o tesouro dela. Ali estavam os bens preciosos que ela tinha. Ela preferia voltar para trás do que seguir em frente e ser salva. Você está disposto, você está disposta a abrir mão das suas vontades para fazer a vontade de Deus? Se pergunta aí nessa noite, se você abre mão da sua vontade, você ganha ou você perde? Você lucra ou você sai do prejuízo? Paulo diz: o meu viver é Cristo, e o morrer é melhor ainda do que o morrer é lucro. E você? Se você abrir mão da sua vontade hoje para fazer a vontade de Deus, você acha que você está no lucro ou no prejuízo? Você vai ganhar ou você vai perder? Se pergunte e se responda para você mesmo. A mulher olha para trás e fica paralisada na estátua de sal. E Ló e suas filhas conseguem escapar. O que eu vou dizer aqui, mas é muito triste. Mesmo sendo livre da condenação da cidade, mesmo escapando com vida, as duas filhas de Ló estavam com a mentalidade contaminada. Acostumou Natália bem cedo, pai com a filha, mãe com o filho, irmão com o irmão, e aquela bagunça. Olha a ideia da mais velha, irmã Antônia, irmã mais nova: vamos embebedar nosso pai. Assim que ele estiver bem bêbado, eu deito com ele hoje e amanhã fazendo a mesma coisa. Luciano, olha que triste. Aí você se pergunta qual tipo de ensinamento Ló tinha dado para as filhas. Qual foi o tipo de estrutura na parte psicológica e de ensinamento Ló deu para as suas filhas? A mais velha deu a ideia: vamos dormir com o nosso pai. Nasceu 2 filhos. E esses 2 filhos são 2 filhos condenados, descendentes condenados. São um dos piores inimigos de Israel: os filhos de Amon e os Moabitas, ou seja, os Amonitas e os Moabitas, os 2 piores inimigos de Israel, juntamente com os filisteus, os piores inimigos do povo de Deus, os filhos de Amon e os filhos de Moab. Se você ler Números capítulo 22, você vai ver lá os Moabitas. Quando Israel se aproxima, o rei dos Moabitas já se prepara para tentar atacar Israel com a maldição. Os piores inimigos de Israel foram gerados dessa forma: uma ideia pervertida, um pensamento contaminado. E Jesus, quando diz lembrai-vos da mulher de Ló, ele estava dizendo que ninguém esperava chover enxofre, ninguém esperava a cidade ser destruída. Deus avisou, Deus deu oportunidade, Deus desceu para ver se é isso mesmo. Imagine só, Deus descer na sua casa para averiguar como está a sua vida espiritual. Se Deus descer na sua casa hoje, como está a sua vida com Ele? Como está o seu relacionamento com Ele? Suas atitudes, o seu comportamento, como está diante de Deus? A mulher de Ló escapou da condenação do fogo. Teve a segunda chance, Daniel, não pôde aproveitar. Ignorou, não olhar para trás, mas ela estava distante, olhou para trás e desceu para ver a cidade sendo consumida. E ela virou uma estátua de sal. Tem muita gente que está perdendo a oportunidade. Tem muitas pessoas que têm a chance, a oportunidade do anjo pegar na mão dele e colocar ele fora da cidade do pecado. Mas parece que ele e ela não querem. Parece que muita gente tem se apegado ao pecado,
Eu disse aqui de manhã que quando o espírito imundo sai do homem, se ele vê a casa que ele saiu vazia, ele traz mais 7 e a pessoa fica pior do que estava. Isso é muito sério, isso é muito perigoso. Lidar com um demônio é perigoso e pesado. Imagine com 7. Não fica 7 não, fica 8, porque aquele que saiu vai chamar mais 7. Tu vai ficar pior do que estava antigamente. Isso é muito perigoso. Tenta imaginar a situação. Foi Jesus que disse isso. Maria Madalena foi uma das mulheres que tinha 8 demônios nela. Jesus expulsou os demônios dela. Porque fizeram, Daniel, o exorcismo, o espírito imundo saiu. Só que quando ele foi procurar lugar para habitar, achou a casa que ele saiu vazia. E ele trouxe mais 7. E Jesus, conhecedor do mundo espiritual, ele não só expulsa, como acorrenta, amarra e lança no abismo. Deus nessa noite está nos dando a oportunidade. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não gasta muita coisa. Vitória, não precisa ler Apocalipse. É só lembrar da mulher de Ló. É só lembrar dos dias de Noé. Noé levou 120 anos fazendo a arca e pregando. Fazendo a arca e pregando. O povo ignorando. Quando começou a pingar, nunca havia chovido na terra. Chamaram Noé de doido. 600 anos, velho, de idade, batendo, prego, não sei se é pregado, mas batendo madeira com madeira, juntando uma com a outra, encaixando na outra, e o povo rindo dele. Você está doido, nunca choveu, e um barco desse tamanho. E Noé pregando, entrar na arca, o convite está aí, a oportunidade está posta. E muita gente não quer, ignora. Não precisa você ler Apocalipse, você estudar a escatologia, aprofundar. É só você lembrar da mulher de Ló. É só você lembrar dos dias de Noé. É só você lembrar das pragas do Egito, porque ali aponta para o caos que vai acontecer, ali aponta para o juízo de Deus. Israel saindo do Egito e ali é a igreja sendo retirada da terra. É a igreja, Daniel, sendo arrebatada e o mundo sofrendo as pragas, o mundo sofrendo a morte, o mundo sofrendo dores, o mundo padecendo, passando aperto, sem a presença de Deus e do Espírito Santo. E nesses dias, a morte não vai ter liberdade para matar. Deus vai poupar as ervas do campo, Deus vai poupar as plantações, Deus vai poupar qualquer tipo de vida vegetal. E o homem vai padecer. Ele vai cortar o pescoço, mas não vai morrer. Ele vai quebrar a perna, mas não vai morrer. Ele vai cortar o braço, não vai morrer. Ele vai se cortar todo, não vai morrer. Como eu disse para dizer, velho, não vai nem precisar estudar escatologia. É só lembrar da mulher de Ló. Jesus aqui, nem profundo foi, Daniel, ele só citou, lembra da mulher de Ló. Ela teve chance de escapar, mas não escapou, porque olhou para trás e voltou para trás. Como Jesus disse em Maria, aquele que coloca a mão no arado, aquele que uma vez aceitou a Cristo e retrocede, não é apto para o reino dos céus. Isso é muito grave. A mulher de Ló perdeu a vida. As filhas de Ló desequilibraram. Que tipo de ensinamento esse homem deu para suas filhas? Olha que ambiente ele foi morar, irmão Antônio. Gênesis capítulo 13, ele habitou nas campinas e foi arrumando tenda até chegar a Sodoma e Gomorra. Aí diz a Bíblia, os homens de Sodoma e Gomorra eram homens maus e pecadores. Deus está nos dando um alerta nesta noite. Deus está nos dando condições de poder abrir a mente e abraçar a salvação e aceitar a oportunidade de ser salvo.
Os anjos desceram lá e pregou, irmão Antônio. Abraão intercede. Abraão é o tipo do Espírito Santo que intercede. Não quer te perder. Não quer te deixar para trás. Mas se você não quiser subir, Deus não vai insistir muito. Mas o desejo dele é que ninguém se perca. O desejo de Daniel é que ninguém fique fora. Por isso que a ordem foi dada, ele para todo mundo pregar, ou seja, faça todo mundo receber a salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê, mas aquele que ignorar, aquele que recusar, aquele que rejeitar, já está condenado. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus Cristo. Uma palavra simples, palavra objetiva. Desça